João nasceu cego, mas aos 45 anos descobriu que sua cegueira era uma maldição. Uma estranha mulher de olhos dourados apareceu na praça onde ele mendigava há décadas e lhe ofereceu um simples copo d'água. Beba, disse ela, e veja o que seus olhos sempre quiseram mostrar. Ele não sabia que aquele momento mudaria não apenas sua vida, mas revelaria um segredo sombrio sobre sua família e um poder que dormia em suas veias há gerações. João Pereira passou 45 anos de sua vida na escuridão completa. Nasceu cego e cresceu acreditando que essa era sua sina, sua cruz para carregar neste mundo. Todas as manhãs, ele caminhava pela mesma rota que havia memorizado há décadas. 15 passos da pensão onde morava até a esquina da Rua das Flores, 62 passos até a praça central da cidade, e então se posicionava sempre no mesmo local, ao lado da fonte de pedra que há muito tempo havia secado. Naquela manhã de terça-feira, 23 de outubro, João acordou com uma estranha sensação. Algo estava diferente no ar, uma energia que ele não conseguia explicar, mas que fazia seus pelos se arrepiarem. O cheiro da cidade parecia mais intenso, os sons mais nítidos, e havia algo mais, algo que ele nunca havia experimentado antes, uma espécie de formigamento atrás dos olhos. Como sempre, ele fez seu percurso matinal. 15 passos, 62 passos, e chegou ao seu posto de trabalho. Estendeu a manta surrada no chão, colocou sua caneca de metal à frente e começou mais um dia de mendicância. As moedas tintinaram na caneca ao longo da manhã. Algumas pessoas murmuraram palavras gentis, outras passaram em silêncio. João conhecia cada som, cada padrão de passos, cada voz regular que frequentava aquela praça. Foi por volta das 2 da tarde que ela apareceu. João ouviu passos diferentes se aproximando. Não eram os passos apressados dos trabalhadores que retornavam do almoço, nem os passos pesados dos comerciantes, nem os passos leves das crianças que brincavam na praça. Esses passos eram suaves, quase flutuantes, como se a pessoa mal tocasse o chão. Havia um ritmo hipnótico neles, e João sentiu seu coração acelerar sem motivo aparente. João Pereira, disse uma voz feminina, clara como cristal e ao mesmo tempo profunda como um poço sem fundo. João se assustou. Ninguém nunca o chamara pelo nome completo na praça. Poucas pessoas sabiam que ele tinha sobrenome. Como a senhora sabe meu nome? Perguntou ele, virando o rosto na direção da voz. Eu sei muito sobre você, João. Sei que você nasceu em uma noite de lua cheia, no dia 15 de março de 1978. Sei que sua mãe morreu no parto e que você nunca conheceu seu pai. Sei que você foi criado pela tia Marta até os 16 anos, quando ela também morreu. Sei que você acredita que nasceu cego por uma crueldade do destino. O sangue de João gelou. Essas informações eram verdadeiras, mas ele nunca as havia contado para ninguém na cidade. Como uma estranha poderia saber? Quem é a senhora? Ele perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Meu nome é Celeste. Eu vim de muito longe para encontrá-lo, João. Vim para lhe entregar algo que deveria ter recebido há muito tempo. João ouviu um ruído leve, como se algo fosse colocado no chão próximo a ele. O som da água se movendo dentro de um recipiente. O que é isso? Ele perguntou. É água, João. Apenas água. Mas não é qualquer água. Esta água vem do Poço Sagrado de Belém, o mesmo poço onde sua bisavó costumava buscar água quando era jovem. Minha bisavó. João franziu a testa. A senhora está falando da Maria dos Santos. Mas ela morreu quando eu era pequeno. Como pode saber dela? Maria dos Santos não era uma mulher comum, João. Ela tinha um dom, um poder que corria em suas veias. Um poder que deveria ter passado para sua avó, depois para sua mãe, e finalmente para você. Mas algo interrompeu essa corrente. Celeste fez uma pausa. João podia ouvir sua respiração calma e compassada, contrastando com seu próprio coração que batia descompassado. Sua bisavó Maria tinha o dom da visão verdadeira. Ela podia ver além do véu que separa nosso mundo do mundo espiritual. Podia enxergar as almas das pessoas, suas verdadeiras intenções, seus medos mais profundos, seus desejos ocultos. Era uma vidente poderosa, procurada por pessoas de cidades distantes. Isso são apenas histórias, murmurou João, mas sua voz não carregava convicção. São muito mais que histórias, João. Maria teve 3 filhas. A mais velha, Esperança, recebeu o dom e se tornou uma curandeira respeitada. A do meio, Caridade, também recebeu o dom, mas o rejeitou e viveu uma vida comum. A mais nova, Fé, era sua avó. João se lembrou vagamente de ouvir sua tia Marta mencionar essas tias-avós, mas sempre pensou que fossem apenas parentes distantes que ele nunca conheceria.
Fé deveria ter recebido o dom quando completasse 21 anos, continuou Celeste. Mas na noite anterior ao seu aniversário, ela fez algo terrível. Apaixonou-se por um homem casado, um comerciante rico da cidade vizinha. Em sua paixão cega, ela procurou uma bruxa e pediu para que fizesse um feitiço de amor. A voz de Celeste ficou mais sombria. A bruxa lhe disse que o preço do feitiço seria alto, mas Fé não escutou. O feitiço funcionou, o homem deixou a esposa e se casou com ela. Mas o preço foi pago, o dom da família foi amaldiçoado. Em vez da visão verdadeira, as mulheres da linhagem dariam à luz filhos cegos. A maldição se estenderia por 3 gerações. João sentiu suas mãos tremerem. Está dizendo que minha cegueira é resultado de uma maldição? Sim, João. Sua avó Fé deu à luz sua mãe, Helena, que nasceu com visão normal. Helena, por sua vez, deu à luz você, que nasceu cego. A maldição se completou com você. Então não há nada que eu possa fazer, disse João, sua voz carregada de resignação. Pelo contrário. Existe um modo de quebrar a maldição, mas apenas na 3ª geração. Apenas você pode fazê-lo. João ouviu novamente o som da água se movendo. Esta água que trouxe para você vem do mesmo poço onde sua bisavó Maria costumava buscar água para seus rituais de cura. É água sagrada, abençoada por 3 gerações de curandeiras que vieram antes dela. Se você beber dessa água com fé verdadeira em seu coração, a maldição será quebrada. E o que acontecerá comigo? Você recuperará sua visão, João. Mas não será apenas a visão comum. Você receberá o dom que deveria ter sido seu por direito de nascimento. Receberá a visão verdadeira. João ficou em silêncio por longos minutos. O barulho da cidade continuava ao redor dele, mas parecia distante, abafado. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar tudo o que havia ouvido. Por que devo confiar na senhora? Ele perguntou finalmente. Como sei que não é apenas uma pessoa cruel tentando me iludir? Você não precisa confiar em mim, João. Precisa confiar em si mesmo. Precisa confiar na voz que está sussurrando em seu coração neste exato momento, dizendo que tudo o que eu falei é verdade. E era verdade. Havia algo dentro de João, uma certeza inexplicável, que confirmava cada palavra da estranha mulher. Se eu beber dessa água e nada acontecer, então você terá apenas bebido água e continuará sua vida como sempre viveu. Mas se você não tentar, João, passará o resto de seus dias se perguntando e se... Ponto. João estendeu as mãos hesitantemente. Seus dedos tocaram um copo liso e frio, feito de algum material que ele não conseguia identificar. Não era vidro, não era metal. Era algo diferente, algo que parecia pulsar com energia própria. Antes de beber, disse Celeste, preciso lhe contar o resto da história. Preciso que compreenda completamente o que está prestes a fazer. João segurou o copo com cuidado, sentindo o peso da água em suas mãos. Quando sua bisavó Maria morreu, ela deixou instruções específicas. Ela sabia sobre a maldição que havia caído sobre a família e sabia que um dia alguém viria para quebrar essa maldição. Ela pediu para que suas águas sagradas fossem preservadas e guardadas até que chegasse o momento certo. E como a senhora ficou responsável por essa água? Eu sou descendente de Esperança, a filha mais velha de Maria. Minha família tem guardado essas águas por 3 gerações, esperando o dia em que o último descendente amaldiçoado aparecesse. João sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Nunca havia chorado em público, mas algo sobre aquela revelação o tocou profundamente. Eu não sou a única pessoa que você conhece nesta cidade, João. Sua tia Marta sabia da maldição. Ela sabia que um dia alguém viria procurar por você. Por que você acha que ela sempre lhe contava histórias sobre curandeiras e pessoas com dons especiais? João se lembrou das histórias que a tia Marta contava antes de dormir. Histórias que ele sempre pensou serem apenas contos para adormecer, mas que agora faziam perfeito sentido. Tia Marta sabia. Ela sabia e tentou prepará-lo da melhor forma que podia. Mas ela não tinha o conhecimento completo, apenas fragmentos de histórias passadas de geração em geração. João levou o copo mais perto do rosto. A água não tinha cheiro, mas havia algo nela que fazia sua pele formigar. O que exatamente vai acontecer quando eu beber? A transformação será gradual. Primeiro, você sentirá uma sensação de calor se espalhando pelo seu corpo, começando pelo estômago. Depois, uma dor intensa atrás dos olhos, como se alguém estivesse pressionando-os por dentro. Essa dor durará alguns minutos. Então,
lentamente, pontos de luz começarão a aparecer. No início será confuso, assustador talvez. Mas depois, tudo ficará claro. E o dom da visão verdadeira virá depois. Nas primeiras semanas, você verá apenas como qualquer pessoa comum vê. Mas gradualmente, começará a perceber mais. Verá as auras das pessoas, as energias que a cercam. Verá suas verdadeiras intenções, seus sentimentos ocultos. Com o tempo, aprenderá a controlar esse dom e usá-lo para ajudar outros. João respirou fundo. 45 anos de escuridão pesavam sobre seus ombros como uma montanha. 45 anos de dependência, de limitações, de sonhos não realizados. Se eu fizer isso, ele disse devagar, como minha vida mudará? Mudará completamente, João. Você não será mais apenas João, o mendigo cego da praça. Você se tornará João, o vidente. Pessoas virão de longe procurar seus conselhos. Você poderá ajudar aqueles que estão perdidos, curar aqueles que estão feridos na alma. Mas também carregará um peso grande. Ver a verdade nem sempre é uma bênção. Que tipo de peso? Você verá a maldade nas pessoas, João. Verá suas mentiras, suas traições, seus medos mais sombrios. Verá coisas que preferiria não ver. O dom da visão verdadeira é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. João ficou pensativo. Havia algo mais que Celeste não estava lhe contando. Ele podia sentir. Há algo mais, não é? Algo que a senhora ainda não me disse. Celeste suspirou profundamente. Sim, há algo mais. A água sagrada não apenas quebra a maldição. Ela também desperta algo que tem dormido em você desde o nascimento. Você não apenas receberá a visão comum e o dom da vidência. Você também receberá memórias. Que memórias? As memórias de todas as curandeiras que vieram antes de você. As memórias de sua bisavó Maria, de sua tataravó, de todas as mulheres da linhagem que possuíram o domingo. Você verá suas vidas, sentirá suas experiências, aprenderá seus conhecimentos. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso não me deixará louco. Não, se você estiver preparado. As memórias virão gradualmente, como sonhos no início. Com o tempo, você aprenderá a acessá-las quando precisar. Será como ter uma biblioteca de conhecimento ancestral em sua mente. E se eu não conseguir lidar com tudo isso? Então você pode escolher não beber a água, João. A escolha é sua. Mas saiba que esta é a única oportunidade. Esta água foi preservada especificamente para você. Se você não a beber hoje, ela perderá seu poder para sempre. João segurou o copo com mais firmeza. Podia sentir sua vida inteira se equilibrando naquele momento. 45 anos de escuridão de um lado, um futuro incerto mas cheio de possibilidades do outro. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que agora? Por que hoje, especificamente? Porque hoje você completou exatamente 45 anos e 7 meses de vida. Esta é a idade exata em que sua bisavó Maria recebeu seu primeiro domingo. O ciclo deve se completar na mesma idade. João não havia percebido que já havia passado tanto tempo desde seu aniversário. O tempo para ele era medido de forma diferente, pelos sons da cidade, pelas estações, pelos padrões de movimento das pessoas. Há mais alguma coisa que eu preciso saber? Apenas uma coisa. Depois que beber a água, você não poderá mais viver a vida simples que conhece. O dom traz responsabilidades. Pessoas virão procurar você, algumas com boas intenções, outras não. Você se tornará um alvo para aqueles que querem usar seu poder para fins próprios. Estarei sozinho? Não. Existe uma rede de pessoas como você, descendentes de antigas linhagens de curandeiros e videntes. Eles o encontrarão quando estiver pronto. Mas no início, sim, você estará sozinho para aprender a controlar seus novos dons. João levantou o copo lentamente em direção aos lábios. Suas mãos tremiam ligeiramente. Celeste. Sim. Obrigado. Independentemente do que acontecer, obrigado por me dar essa escolha. Não me agradeça ainda, João. Me agradeça daqui a um ano, quando souber se fez a escolha certa. João colocou o copo nos lábios. A água estava morna, como se tivesse sido aquecida pela luz do sol. Ele inclinou o copo e bebeu tudo de uma vez. A água tinha um sabor estranho, doce e amargo ao mesmo tempo, com um toque de algo que ele não conseguia identificar. Por alguns segundos, nada aconteceu.
João começou a se perguntar se havia sido enganado. Então, como Celeste havia previsto, uma sensação de calor começou a se espalhar pelo seu estômago. Era um calor agradável no início, como beber chá quente em um dia frio. Já começou? Perguntou ele. Sim. Mantenha-se calmo, João. Lembre-se de que é temporário. O calor se intensificou e começou a se espalhar pelo resto do corpo. João sentiu como se tivesse engolido fogo líquido. Seu coração começou a bater mais rápido, e ele começou a suar. Está tudo bem, murmurou Celeste. É normal. Então a dor começou. Primeiro foi uma sensação de pressão atrás dos olhos, como se alguém estivesse empurrando-os para fora de suas órbitas. João levou as mãos ao rosto, pressionando as palmas contra os olhos fechados. Ah, Deus! Ele gemeu. Dói muito. Eu sei, João. Resista. Está quase acabando. A dor se intensificou até se tornar quase insuportável. João sentiu como se agulhas quentes estivessem sendo enterradas em seus olhos. Ele se curvou sobre si mesmo, tentando não gritar. E então, de repente, a dor parou. João ficou imóvel por um momento, respirando pesadamente. Ainda mantinha as mãos sobre os olhos, com medo do que poderia encontrar quando as removesse. João, disse Celeste suavemente. Abra os olhos. Eu não sei se consigo. Você consegue. Confie em mim. Lentamente, muito lentamente, João afastou as mãos do rosto. Ainda mantinha os olhos fechados. Agora, sussurrou Celeste. João abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi luz. Não a escuridão completa que o acompanhará por toda a vida, mas luz. Era ofuscante no início, e ele piscou várias vezes, tentando ajustar a visão. Gradualmente, formas começaram a se definir. Primeiro eram apenas borrões de cores diferentes, mas lentamente foram ganhando definição. Ele viu o chão de pedras da praça, suas próprias mãos estendidas à sua frente, a manta surrada sobre a qual havia se sentado por tantos anos. E então ele olhou para cima e viu Celeste. Ela era diferente do que ele havia imaginado. Não era jovem nem velha, parecia existir em uma idade indefinível. Tinha cabelos longos e escuros que pareciam se mover mesmo sem vento, e os olhos mais extraordinários que João já havia visto eram dourados como mel, mas com profundidades que pareciam infinitas. Você pode me ver, disse ela, e não era uma pergunta. Eu posso ver, respondeu João, sua voz cheia de espanto. Eu posso ver você. Posso ver tudo. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele olhava ao redor da praça. Viu as árvores que sempre ouvirá balançar ao vento, viu as pessoas caminhando que só conhecia pelos passos, viu os prédios que circundavam a praça e que havia imaginado de 1000 formas diferentes. Como você se sente? Perguntou Celeste. Overwhelmed, disse João. É muito. Muito mais do que eu imaginava. Vai levar tempo para se acostumar. Seu cérebro precisa aprender a processar informações visuais. Mas você se adaptará rapidamente. João continuou olhando ao redor, absorvendo cada detalhe. Era como se o mundo inteiro tivesse acabado de nascer. E agora? Perguntou ele. Agora você vai para casa e descansa. Amanhã, sua nova vida começará. O dom da visão verdadeira levará algumas semanas para se manifestar completamente. Use esse tempo para se acostumar com a visão comum. João se levantou lentamente, ainda instável. O mundo parecia diferente quando se tinha visão. Distâncias que ele calculava pelos passos agora podiam ser medidas com os olhos. Obstáculos que ele evitava pela memória agora eram claramente visíveis. Celeste, ele disse, virando-se para ela. Como posso agradecer? Mas quando se virou, ela já não estava mais lá. O local onde ela havia estado momentos antes estava vazio, como se ela nunca tivesse existido. Apenas o copo que havia segurado permanecia no chão, mas agora parecia ser apenas um copo comum, sem nada de especial. João olhou ao redor, confuso. Algumas pessoas na praça o observavam com curiosidade, provavelmente se perguntando por que o mendigo cego estava de pé, olhando ao redor como se pudesse ver. Porque agora ele podia ver. João recolheu suas coisas rapidamente e começou a caminhar em direção à pensão. Pela primeira vez em sua vida, ele podia ver o caminho à sua frente. Cada passo era uma nova descoberta, cada esquina revelava algo que ele nunca havia imaginado corretamente. Quando chegou ao seu pequeno quarto na pensão, João se sentou na cama e tentou processar tudo o que havia acontecido. Olhou para suas mãos, para seus pés,
para o quarto simples que conhecia apenas pelo tato. Tudo era simultaneamente familiar e completamente novo. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Mantinha os olhos abertos, ainda maravilhado com sua capacidade de ver no escuro, mesmo que fracamente. Cada sombra, cada forma, era um milagre para ele. Na manhã seguinte, ele acordou e por um momento pensou que havia sido tudo um sonho. Mas quando abriu os olhos e viu a luz do sol entrando pela janela, soube que era real. João decidiu não voltar para a praça imediatamente. Em vez disso, passou o dia caminhando pela cidade, vendo pela primeira vez os lugares que conhecia de cor. Era como ser um turista em sua própria vida. Foi durante essa caminhada que começou a perceber que algo mais estava acontecendo. Quando olhava para as pessoas, às vezes via mais do que apenas suas aparências físicas. Via pequenos halos de cor ao redor delas, algumas vezes brilhantes, outras vezes escuros. No início, pensou que fossem alucinações resultado da transformação repentina. Mas gradualmente começou a perceber padrões. Pessoas que pareciam tristes tinham halos mais escuros. Pessoas alegres tinham halos mais brilhantes. Pessoas raivosas tinham halos vermelhos. O dom da visão verdadeira estava começando a se manifestar. Nas semanas seguintes, o dom se desenvolveu rapidamente. João descobriu que podia ver não apenas as emoções das pessoas, mas também suas intenções. Podia saber quando alguém estava mentindo, quando alguém tinha más intenções, quando alguém estava em perigo. As memórias ancestrais também começaram a chegar, primeiro como flashes durante o sono, depois como conhecimentos que simplesmente apareciam em sua mente quando ele precisava. Ele sabia coisas sobre ervas medicinais que nunca havia aprendido, conhecia orações de cura que nunca havia ouvido, compreendia símbolos antigos como se os tivesse estudado a vida inteira. Pessoas começaram a procurá-lo. Primeiro foram vizinhos curiosos que haviam notado sua transformação milagrosa. Depois vieram pessoas de outras partes da cidade, e eventualmente de outras cidades. Todos queriam saber sobre o homem que havia recuperado a visão e que aparentemente podia ver verdades ocultas. João estabeleceu-se como conselheiro e curandeiro espiritual. Nunca cobrava pelas consultas, mas as pessoas deixavam doações que lhe permitiam viver com mais conforto do que jamais havia conhecido. 6 meses após beber a água sagrada, João estava sentado em seu novo consultório, uma pequena sala que havia alugado próxima à praça onde costumava mendigar, quando uma mulher jovem entrou, claramente perturbada. — Você é João, o vidente? Perguntou ela. — Sou apenas João, respondeu ele. — Mas posso ajudá-la? A mulher se sentou à sua frente. João imediatamente viu a aura de desespero que a cercava, tingida com tons de medo e culpa. — Meu nome é Ana, disse ela. Meu marido desapareceu há 3 dias. A polícia diz que ele provavelmente fugiu com outra mulher, mas eu sei que não é verdade. Algo terrível aconteceu com ele. João concentrou-se, deixando o dom fluir através dele. Imagens começaram a aparecer em sua mente. O marido de Ana caminhando à noite por uma rua escura, 3 homens se aproximando dele, uma briga, o homem caindo. Ele não fugiu, disse João gentilmente. Ele foi atacado. Está ferido, mas ainda vivo. Está sendo mantido em um lugar escuro, um porão ou cave. Ana começou a chorar. Você tem certeza? Você pode me ajudar a encontrá-lo? João fechou os olhos e se concentrou mais profundamente. Viu mais detalhes. Um prédio abandonado próximo ao rio, 3 homens guardando o marido de Ana, uma exigência de resgate que ainda não havia sido feita. Sim, disse ele. Posso ajudá-la. Essa foi a primeira de muitas pessoas que João ajudou com seu domingo. Ao longo dos meses, sua reputação cresceu. Ele ajudou a polícia a resolver casos difíceis, reuniu famílias separadas, ofereceu orientação para pessoas perdidas em suas vidas. Mas como Celeste havia previsto, nem todas as pessoas que o procuravam tinham boas intenções. Algumas queriam usar seus dons para ganho pessoal, outras para prejudicar inimigos. João aprendeu a ser seletivo sobre quem ajudava e como usava seu poder. 1 ano após sua transformação, João estava sentado na praça onde costumava mendigar, observando o pôr do sol, algo que nunca havia podido fazer antes. Foi então que sentiu uma presença familiar. Celeste, disse ele, sem se virar. Olá, João. Ele se virou e a viu sentada ao seu lado no banco, como se sempre tivesse estado ali. Você voltou. Prometi que voltaria em 1 ano para ver como você estava se adaptando. João sorriu. Você estava certa sobre tudo. A visão, o dom, as memórias ancestrais. Tudo aconteceu como você disse.
E como você se sente sobre sua nova vida? João pensou cuidadosamente antes de responder. É mais complicado do que eu imaginava. Você tinha razão sobre ver a verdade não ser sempre uma bênção. Às vezes eu vejo coisas nas pessoas que preferiria não ver. Às vezes o peso do conhecimento é quase insuportável. Mas eu não voltaria atrás. Pela primeira vez em minha vida, sinto que tenho um propósito. Posso ajudar pessoas, posso fazer diferença no mundo. A cegueira me limitava de formas que eu nem percebia. Celeste assentiu com aprovação. E você encontrou outros como você? Sim. 3 pessoas até agora. Uma mulher de Salvador que tem dom similar, um homem do interior que pode curar com as mãos, e uma jovem de São Paulo que tem visões do futuro. Como você disse, eles me encontraram quando eu estava pronto. Que bom! Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas passarem pela praça. João podia ver as auras de todas elas, uma sinfonia silenciosa de cores e emoções. Posso fazer uma pergunta? Disse João. Claro. Você é real? Quero dizer, você é humana como eu, ou é algo diferente? Celeste sorriu, e pela primeira vez João viu algo além da serenidade em seus olhos dourados. Essa é uma pergunta interessante, João. O que você acha? João estudou sua aura e ficou surpreso. Ela tinha uma aura, mas era diferente de qualquer coisa que ele já havia visto. Era como se fosse feita de luz pura, sem as cores emocionais que caracterizavam os seres humanos. Você não é totalmente humana, é? Não, não sou. Sou o que vocês chamam de guardiã. Minha função é proteger e preservar os dons ancestrais, garantir que não se percam com o tempo. Existem outros como você. Muitos. Espalhados pelo mundo, cada um responsável por diferentes linhagens e tradições. E agora? Sua missão comigo está completa. Minha missão direta está completa, sim. Mas isso não significa que não nos veremos novamente. Quando você precisar de orientação ou enfrentar desafios que não conseguir superar sozinho, estarei por perto. João sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que ela estava se despedindo novamente. Antes de você ir, disse ele, há algo que preciso saber. Por que minha família foi amaldiçoada? Por que o amor da minha avó resultou em tanto sofrimento? Celeste suspirou profundamente. O amor em si não foi o problema, João. O problema foi a forma como ela tentou forçar esse amor a existir. Quando usamos magia ou poderes espirituais para manipular o livre-arbítrio de outras pessoas, sempre há um preço a ser pago. Sua avó sabia disso, mas escolheu pagar o preço mesmo assim. Ela se arrependeu profundamente. Quando percebeu o que havia feito, tentou reverter o feitiço, mas era tarde demais. Passou o resto da vida tentando encontrar uma forma de quebrar a maldição que havia trazido sobre sua linhagem. E conseguiu. Em parte. Ela não conseguiu quebrar a maldição, mas conseguiu garantir que haveria uma forma de quebrá-la na 3ª geração. Foi ela quem providenciou a água sagrada e estabeleceu a rede de guardiões para protegê-la até que chegasse o momento certo. Então ela sabia que eu existiria. Ela esperava. Ela orou para que a linhagem sobrevivesse até a 3ª geração e para que o último descendente amaldiçoado tivesse coragem de quebrar o ciclo. João sentiu uma conexão profunda com essa bisavó que nunca conhecera, mas que havia trabalhado incansavelmente para lhe dar uma chance de liberdade. Há algo mais que você precisa saber, continuou Celeste. Agora que a maldição foi quebrada, ela não apenas afetou você. Ela foi quebrada retroativamente. O que isso significa? Significa que sua mãe, que morreu no parto, encontrou paz. Sua avó Fé, que carregou culpa pela maldição durante toda a vida, também encontrou paz. O ato de quebrar a maldição curou feridas que existiam há gerações. João sentiu lágrimas nos olhos. Saber que sua ação havia trazido cura não apenas para si mesmo, mas para toda sua linhagem familiar, era mais do que ele havia esperado. E agora, João, disse Celeste, levantando-se do banco, sua verdadeira jornada começa. Você quebrou uma maldição, mas também despertou um poder. Com esse poder vem a responsabilidade de ajudar outros a quebrar suas próprias maldições, sejam elas literais ou metafóricas. Como saberei o que fazer? Você saberá. O conhecimento está dentro de você agora, nas memórias ancestrais, no seu próprio coração. Confie em seus instintos e na sabedoria que herdou. Celeste começou a se afastar,
mas parou e se virou para ele uma última vez. Uma última coisa, João. Em 2 anos, uma jovem virá procurar você. Ela será descendente de uma outra linhagem amaldiçoada, e precisará de sua ajuda para quebrar uma maldição diferente, mas igualmente poderosa. Quando ela vier, você saberá o que fazer. Como saberei que é ela? Ela terá olhos de 2 cores diferentes, e carregará consigo um medalhão em forma de lua crescente. E ela conhecerá uma canção que sua bisavó costumava cantarolar, embora nunca tenha ouvido essa canção antes. João assentiu, gravando cada detalhe. Até breve, João Pereira. Até breve, Celeste. E novamente, ela desapareceu como se nunca tivesse estado ali. João permaneceu no banco por mais 1 hora, observando a vida da cidade ao seu redor. Crianças brincavam na praça, casais caminhavam de mãos dadas, comerciantes fechavam suas lojas. Para eles, era apenas mais um dia comum. Para João, era o primeiro dia do resto de sua nova vida. Nos meses seguintes, a reputação de João como curandeiro e conselheiro espiritual se espalhou por todo o estado. Pessoas viajavam centenas de quilômetros para consultá-lo. Ele ajudou a resolver crimes, a curar doenças espirituais, a reunir famílias separadas, a orientar pessoas perdidas. Mas João nunca esqueceu das palavras de Celeste sobre a jovem que viria procurá-lo. 2 anos passaram, e ele começou a se perguntar se havia compreendido corretamente a profecia. Foi em uma manhã chuvosa de terça-feira que ela apareceu. João estava em seu consultório, preparando ervas medicinais, quando ouviu uma batida suave na porta. Quando abriu, viu uma jovem de aproximadamente 20 anos, encharcada pela chuva. Ela tinha cabelos castanhos longos e, como Celeste havia previsto, olhos de 2 cores diferentes, um azul, outro verde. "Você é João?" perguntou ela, sua voz tremendo tanto pelo frio quanto pelo nervosismo. "Sim." "Entre, você está encharcada." Ela entrou e João lhe ofereceu uma toalha. Foi então que ele viu o medalhão em forma de lua crescente pendurado em seu pescoço. "Qual é seu nome?" perguntou ele. "Luna", respondeu ela. "Luna Marques. Eu vim de muito longe para encontrá-lo." "De onde você veio, Luna?" "De Manaus." Eu tenho um problema que ninguém consegue resolver." João serviu chá para ambos e se sentou à sua frente. Sua aura era complexa. Havia medo, esperança, desespero e algo mais, algo que João reconheceu imediatamente como poder espiritual reprimido. "Conte-me sobre seu problema." Luna respirou fundo antes de começar. "Desde que nasci, coisas estranhas acontecem ao meu redor. Plantas morrem quando eu me aproximo, animais fogem de mim, pessoas ficam inexplicavelmente tristes quando passam muito tempo perto de mim. Minha família me ama, mas até eles sentem os efeitos." João assentiu, reconhecendo os sinais de uma maldição familiar. "Há quanto tempo isso acontece em sua família?" "Minha mãe me contou que começou com minha bisavó. Ela era uma mulher amarga que, segundo as histórias, fez um pacto terrível para se vingar de alguém que a havia traído." "Que tipo de pacto?" "Ela trocou a felicidade de sua linhagem por poder de causar sofrimento aos outros. A maldição passou para minha avó, depois para minha mãe, e agora para mim. Mas comigo está pior. Eu não apenas causo tristeza, eu absorvo a vida das coisas ao meu redor." João podia ver a verdade em suas palavras refletida em sua aura. Havia uma escuridão ao redor de Luna, mas não era uma escuridão maligna. Era uma escuridão de absorção, como se ela fosse um buraco negro espiritual involuntário. "Por que você veio me procurar especificamente?" perguntou ele. "Porque ouvi histórias sobre você. Sobre como quebrou uma maldição familiar e recuperou sua visão. Pensei que talvez pudesse me ajudar." Luna fez uma pausa e então, surpreendentemente, começou a cantarolar uma melodia. Era uma canção triste, mas bela, em uma língua que João não reconhecia completamente, mas que suas memórias ancestrais identificaram como um dialeto antigo português misturado com línguas indígenas. João ficou paralisado. Era exatamente a canção que Celeste havia mencionado, a canção que sua bisavó Maria costumava cantarolar. "Onde você aprendeu essa canção?" perguntou ele. "Não sei. Ela sempre esteve na minha cabeça, desde que me lembro. Às vezes me pego cantarolando sem perceber." "Por quê? Você a conhece?" "Sim, eu a conheço. Ou melhor, minha bisavó a conhecia." João se levantou e caminhou até uma estante onde guardava seus objetos mais preciosos. Retirou uma pequena pedra lisa e escura. "Esta pedra foi deixada para mim por minha bisavó, através de uma longa cadeia de guardiões.
Eu nunca soube para que servia, mas agora entendo. Ele voltou para perto de Luna e lhe mostrou a pedra. No momento em que ela tocou, a pedra começou a brilhar com uma luz suave e dourada. O que está acontecendo? Perguntou Luna, assustada. Esta pedra foi criada especificamente para quebrar maldições de absorção. Sua bisavó e a minha eram amigas na juventude. Quando sua bisavó fez o pacto terrível, minha bisavó tentou impedi-la, mas não conseguiu. Então ela criou esta pedra como um antídoto futuro. Você pode quebrar minha maldição. Não eu sozinho. Você precisa quebrar sua própria maldição, mas eu posso guiá-la através do processo. João explicou para Luna o ritual que ela precisaria realizar. Era mais complexo que o dele havia sido, pois a maldição dela era ativa e prejudicial para outros, não apenas limitante para ela mesma. O ritual deve ser feito durante a lua nova, explicou ele. Você precisará jejuar por 3 dias, purificar seu espírito com banhos de ervas específicas, e então, no momento exato da lua nova, você deve segurar esta pedra e recitar uma oração de renúncia. Oração de renúncia. Você deve renunciar formalmente ao pacto que sua bisavó fez, assumindo as consequências e pedindo perdão pelos danos causados. Deve também expressar sua intenção de usar qualquer poder que receber para curar, não para ferir. E o que acontecerá comigo? A maldição será quebrada, e você se tornará o oposto do que é agora. Em vez de absorver vida e causar tristeza, você irradiará cura e felicidade. Será um dom poderoso, mas também uma grande responsabilidade. Luna ficou em silêncio por longos minutos, processando tudo o que havia ouvido. Quando é a próxima lua nova? Perguntou ela finalmente. Em 5 dias. Então eu tenho 5 dias para me preparar. Sim. E eu a ajudarei com a preparação. Durante os 5 dias seguintes, João orientou Luna através do processo de purificação. Ela jejuou, tomou banhos com ervas especiais que João preparou usando o conhecimento ancestral, meditou e se preparou espiritualmente para o ritual. Na noite da lua nova, eles se encontraram no mesmo local onde João havia encontrado Celeste pela primeira vez, a praça central da cidade, próximo à antiga fonte. Está pronta? Perguntou João. Luna assentiu, embora estivesse claramente nervosa. Lembre-se, disse João, você deve falar do coração. As palavras exatas não importam tanto quanto a sinceridade de sua intenção. Luna pegou a pedra, que imediatamente começou a brilhar mais intensamente. Ela levantou os olhos para o céu noturno, onde a lua estava completamente oculta. Eu, Luna Marques, bisneta de Dolores Marques, renuncio ao pacto que foi feito em nome de minha linhagem, disse ela, sua voz ganhando força à medida que falava. Peço perdão por todo o sofrimento causado por este pacto. Renuncio a qualquer poder que venha através da dor dos outros. A pedra em suas mãos começou a pulsar com luz dourada. Aceito as consequências desta renúncia e prometo usar qualquer dom que receber para curar, para trazer alegria, para restaurar a vida onde ela foi diminuída. A luz da pedra se intensificou até se tornar quase ofuscante. Luna continuou. Que a escuridão que carreguei se transforme em luz. Que a tristeza que causei se transforme em alegria. Que a morte que trouxe se transforme em vida. No momento em que ela terminou de falar, a pedra explodiu em uma cascata de luz dourada que a envolveu completamente. João teve que proteger os olhos do brilho intenso. Quando a luz desapareceu, Luna estava de pé no mesmo local, mas havia algo completamente diferente nela. Sua aura, que antes era escura e absorvente, agora irradiava luz dourada e calorosa. As plantas ao redor do local onde ela estava pareciam mais vibrantes, e João podia sentir uma energia positiva emanando dela. Como você se sente? Perguntou ele. Luna olhou para suas próprias mãos, depois para as plantas ao seu redor, que pareciam estar crescendo visivelmente mais saudáveis na sua presença. Sinto-me leve, disse ela, maravilhada. Como se um peso que eu carregava desde o nascimento tivesse sido retirado dos meus ombros. O que você vê quando olha para mim? Perguntou João. Luna o estudou cuidadosamente. Vejo sua aura, disse ela, surpresa. Vejo luz dourada ao seu redor, e vejo que você já passou por algo similar ao que acabei de passar. O dom da visão verdadeira, confirmou João. Agora você também o possui. Nos dias seguintes, João orientou Luna sobre como usar seus novos dons. Ela descobriu que podia não apenas ver auras, mas também curar feridas emocionais com um toque, trazer alegria para pessoas deprimidas simplesmente estando perto delas, e fazer plantas e animais prosperarem em sua presença. É como se eu fosse o oposto exato do que era antes,
disse ela durante uma de suas sessões de treinamento. Exatamente, confirmou João. A maldição foi não apenas quebrada, mas invertida. Todo o sofrimento que sua linhagem causou ao longo de gerações agora está sendo balanceado pela cura que você pode trazer. Isso é permanente. Sim, mas como eu aprendi, com grande poder vem grande responsabilidade. Você deve usar seus dons sabiamente. Após 3 semanas de treinamento, Luna estava pronta para voltar para casa. Mas antes de partir, ela fez uma pergunta que João não esperava. João, como você sabia sobre a pedra? Como soube exatamente o que fazer? João sorriu. Uma guardiã me disse. Uma mulher chamada Celeste. Os olhos de Luna se arregalaram. Celeste. Cabelos escuros, olhos dourados, presença quase etérea. Você a conhece? Foi ela quem me disse onde encontrar você. Ela apareceu para mim em Manaus e me deu instruções precisas sobre como chegar até aqui. João assentiu, não surpreso. Celeste claramente tinha um papel muito maior do que ele havia imaginado na coordenação desses eventos. Ela disse mais alguma coisa. Disse que depois que minha maldição fosse quebrada, eu deveria viajar pelo país procurando outros como nós. Disse que há uma rede crescente de pessoas com dons despertocos, e que precisamos nos encontrar. Então esse é o seu destino agora, disse João. Encontrar outros e ajudá-los como eu a ajudei. E você? Continuará aqui? Por enquanto, sim. Mas tenho a sensação de que Celeste tem mais planos para mim também. Luna partiu no dia seguinte, mas não antes de trocar informações de contato com João. Eles haviam concordado em manter contato e compartilhar informações sobre outros indivíduos com dons que encontrassem. 6 meses depois, João recebeu uma carta de Luna. Ela havia encontrado 3 pessoas, um jovem no Rio de Janeiro que podia controlar o fogo mas estava sendo consumido por ele, uma mulher em Belo Horizonte que tinha visões do futuro mas não conseguia controlá-las, e um homem idoso no interior da Bahia que podia falar com os mortos mas estava sendo atormentado por eles. A rede estava crescendo. 2 anos depois da partida de Luna, João havia pessoalmente ajudado 12 pessoas a desenvolver ou controlar seus dons espirituais. Sua reputação como curandeiro e orientador espiritual se espalhou por todo o Brasil, e pessoas começaram a vir de outros países da América do Sul. Foi em uma dessas consultas internacionais que João conheceu Miguel, um jovem colombiano que tinha um dom peculiar. Ele podia curar feridas físicas, mas cada cura transferia a ferida para si mesmo. É como se eu fosse uma esponja para a dor dos outros, explicou Miguel. Posso curar qualquer coisa, mas pago o preço em meu próprio corpo. João reconheceu imediatamente outro caso de maldição familiar. Sua família tem história com curandeirismo? Perguntou. Sim. Meu bisavô era um curandeiro poderoso, mas ele usava seus dons para ganho pessoal. Cobrava fortunas dos ricos e ignorava os pobres. Segundo minha avó, uma velha índia o amaldiçoou antes de morrer, dizendo que sua linhagem pagaria na própria carne por cada cura que realizasse. João trabalhou com Miguel durante 1 mês para quebrar essa maldição. O processo foi diferente dos anteriores, pois envolvia não apenas renunciar ao pacto original, mas também fazer reparações ativas pelos pecados do bisavô. Miguel teve que usar seus dons para curar gratuitamente 100 pessoas pobres, absorvendo suas dores e feridas. Apenas após completar essa penitência, a maldição foi quebrada e ele pode curar sem transferir as feridas para si mesmo. Por que é sempre necessário sofrer para quebrar as maldições? Perguntou Miguel após sua libertação. Porque as maldições são criadas pelo sofrimento, explicou João. Para desfazer o mal, é preciso absorver o sofrimento que foi causado e transformá-lo em algo positivo. É a lei do equilíbrio espiritual. Ao longo dos anos, João ajudou dezenas de pessoas com diferentes tipos de maldições familiares. Cada caso era único, mas todos seguiam padrões similares. Um ancestral havia usado o poder espiritual de forma egoísta ou prejudicial, criando um desequilíbrio que se manifestava como maldição nas gerações seguintes. Ele aprendeu que as maldições raramente eram quebradas sozinhas. Sempre havia uma rede de pessoas envolvidas, guardiões como Celeste que preservavam conhecimento e objetos sagrados, outros indivíduos com dons que ofereciam suporte, e às vezes até descendentes de outras linhagens que haviam sido afetadas pelas maldições originais. 5 anos depois de sua própria transformação, João recebeu uma visita inesperada. Era noite, e ele estava fechando seu consultório quando ouviu uma batida na porta. Quando abriu, encontrou um homem idoso com cabelos brancos e olhos que pareciam carregar o peso de muitos anos. Você é João Pereira? Perguntou o homem. Sim. Meu nome é Sebastião.
Eu venho de Portugal, e preciso de sua ajuda. João o convidou para entrar. A aura do homem era complexa, antiga, carregada de sabedoria, mas também de tristeza profunda. Como posso ajudá-lo, Sebastião? O homem idoso se sentou pesadamente na cadeira. Eu sou descendente direto da bruxa que amaldiçoou sua família, disse ele simplesmente. João ficou paralisado. De todas as coisas que esperava ouvir, essa não estava na lista. Como assim? Minha ancestral, Morgana Silva, foi a bruxa que sua bisavó Fé procurou para fazer o feitiço de amor. Morgana sabia que o feitiço traria consequências terríveis, mas sua família estava passando fome e ela precisava do pagamento. Sebastião fez uma pausa, claramente emocionado. Morgana se arrependeu imediatamente do que havia feito. Tentou avisar Fé sobre as consequências, mas era tarde demais. O feitiço já havia sido lançado e não podia ser desfeito por ela. E o que isso tem a ver comigo agora? A maldição que caiu sobre sua família também afetou a minha. Morgana foi amaldiçoada por seus próprios ancestrais por ter usado magia negra. Desde então, todos os descendentes diretos de Morgana nasceram com um dom terrível. Podemos ver como as pessoas vão morrer. João compreendeu imediatamente o horror que isso representava. E você tem esse dom? Sim. Durante 70 anos, toda pessoa que encontro, vejo sua morte futura. Não posso desligar essa visão, não posso ignorá-la. Vivo atormentado pelo conhecimento constante da mortalidade de todos ao meu redor. Por que veio me procurar? Porque quando você quebrou a maldição de sua família, também quebrou parte da maldição da minha. Pela primeira vez em 70 anos, há pessoas que conheço cuja morte eu não posso ver. Você é uma delas. João se inclinou para a frente, intrigado. E você acha que posso ajudá-lo a quebrar completamente sua maldição? Eu espero. Trouxe comigo alguns objetos que pertenceram a Morgana, incluindo o diário onde ela registrou o arrependimento pelo que havia feito à sua família. Sebastião abriu uma mochila antiga e retirou vários itens. Um livro de couro desgastado, uma pedra negra similar à que João havia usado para ajudar Luna, e um medalhão com símbolos estranhos. Morgana escreveu aqui, disse ele, abrindo o diário em uma página específica, que a única forma de quebrar ambas as maldições completamente seria se um descendente de cada família trabalhasse junto para desfazer o mal que foi feito. João leu a passagem que Sebastião indicava. Estava escrita em português antigo, mas ele conseguia compreender com a ajuda de suas memórias ancestrais. Ela sabia que isso aconteceria. Ela esperava. Morgana tinha dom profético também. Ela viu que eventualmente um Pereira e um Silva se encontrariam e trabalhariam juntos para curar as feridas que haviam sido abertas. O que precisa ser feito? Segundo o diário, precisamos realizar um ritual de perdão mútuo. Eu devo pedir perdão em nome de Morgana pelo mal que ela causou à sua família, e você deve perdoar em nome de sua família. Então, juntos, devemos queimar estes objetos que carregam a energia da maldição original. É só isso. Não. Depois do perdão mútuo, ambos devemos renunciar a qualquer ressentimento ou desejo de vingança que nossas famílias possam ter carregado ao longo das gerações. É o mais difícil, porque significa deixar ir toda a dor ancestral. João considerou cuidadosamente o que Sebastião estava propondo. Se fizermos isso, o que acontecerá com nossos dons? Segundo Morgana, nossos dons se tornarão mais puros, mais poderosos, mas também mais equilibrados. Você não apenas verá verdades ocultas, mas também soluções para os problemas que encontrar. Eu não verei mais como as pessoas morrerão, mas poderei ver como elas podem viver melhor. Quando fazemos isso? Esta noite é noite de lua cheia. É o momento ideal. Eles se dirigiram novamente para a praça, onde tudo havia começado para João. Sebastião acendeu uma pequena fogueira usando galhos secos e folhas. Está pronto? Perguntou Sebastião. João assentiu. Sebastião começou. Eu, Sebastião Silva, descendente de Morgana Silva, peço perdão em nome de minha ancestral pelo mal que ela causou à família Pereira. Reconheço que ela agiu por desespero, mas que isso não justifica o sofrimento que causou. João respondeu. Eu, João Pereira, descendente de Fé Pereira e bisneto de Maria dos Santos, perdoo em nome de minha família o mal que foi causado. Reconheço que minha ancestral também teve parte na criação dessa situação. Eles pegaram as mãos um do outro sobre o fogo. Renuncio a todo ressentimento, disse Sebastião. Renuncio a toda dor ancestral, disse João. Que as feridas do passado sejam curadas, disseram juntos.
Sebastião jogou os objetos de Morgana no fogo. Eles queimaram com chamas de cores estranhas, azul, verde, dourado, liberando uma fumaça doce que parecia carregar décadas de sofrimento. Quando os objetos terminaram de queimar, ambos sentiram uma mudança profunda. A aura de Sebastião, que antes era sombria e atormentada, agora brilhava com luz dourada similar à de João. Como você se sente? Perguntou João. Sebastião olhou para ele e sorriu, o primeiro sorriso genuíno que João havia visto nele. Pela primeira vez em 70 anos, quando olho para você, não vejo sua morte. Vejo sua vida, suas possibilidades, seu futuro brilhante. E eu, disse João, quando olho para você, não apenas vejo quem você é, mas vejo quem você pode se tornar. Sebastião permaneceu na cidade por 2 meses, aprendendo a usar seus novos dons. Descobriu que podia ver os caminhos de cura e crescimento pessoal das pessoas, ajudando-as a encontrar propósito e direção em suas vidas. É irônico, comentou ele uma manhã. Passei 70 anos vendo morte, e agora vejo vida e possibilidades por toda parte. Esse é o poder da transformação, respondeu João. Nossos maiores sofrimentos, quando curados, se tornam nossas maiores forças. Antes de partir de volta para Portugal, Sebastião deixou João com uma revelação final. Há algo mais que você deve saber, disse ele. Celeste não é apenas uma guardiã comum. O que quer dizer? Ela é descendente de Maria dos Santos, sua bisavó. Ela é sua parenta distante, e tem sido a guardiã da sua linhagem por décadas. João ficou chocado. Ela é da minha família. Sim. E há outras como ela, espalhadas pelo mundo, todas descendentes de curandeiros antigos, todas trabalhando para preservar e restaurar os dons que foram perdidos ou corrompidos ao longo dos séculos. Por que ela nunca me disse? Porque você precisava descobrir seu próprio poder primeiro, sem a influência do conhecimento de parentesco. Agora que você se estabeleceu como curandeiro, ela pode revelar toda a verdade. Naquela noite, após a partida de Sebastião, João estava sentado em seu consultório quando sentiu a presença familiar. Celeste, chamou ele. Ela apareceu como sempre, silenciosamente, como se tivesse materializado do ar. Você já sabe, não é? Disse ela. Sebastião me contou. Você é minha família. Celeste assentiu. Sou sua prima de 3º grau, descendente de Esperança, a filha mais velha de Maria. Por que nunca me disse? Porque você precisava encontrar seu próprio caminho. Se soubesse da nossa conexão familiar desde o início, poderia ter dependido demais de mim em vez de desenvolver sua própria força. João compreendeu a sabedoria por trás da decisão dela. E agora? Agora você está pronto para conhecer o resto da rede. Há 27 guardiões ativos ao redor do mundo, todos trabalhando para restaurar linhagens de curandeiros perdidas. E há mais de 100 pessoas como você, que quebraram maldições familiares e agora usam seus dons para ajudar outros. Qual é o próximo passo? Você escolhe, João. Pode continuar trabalhando aqui, ajudando pessoas localmente. Pode viajar e ajudar a quebrar maldições ao redor do mundo. Ou pode se tornar um guardião, preservando o conhecimento para futuras gerações. João considerou suas opções cuidadosamente. Posso fazer um pouco de cada. Celeste sorriu. Essa é exatamente a resposta que eu esperava de você. E assim, João Pereira, que começou como mendigo cego, tornou-se um dos curandeiros e guardiões mais respeitados de sua geração. Ele continuou trabalhando em sua cidade, mas também viajou extensivamente, ajudando a quebrar maldições familiares e treinar novos curandeiros. Ao longo dos anos, ele manteve contato com Luna, que se tornou uma curandeira poderosa especializada em traumas emocionais, com Miguel, que estabeleceu uma clínica gratuita na Colômbia, e com dezenas de outras pessoas que havia ajudado a descobrir e desenvolver seus dons. 10 anos após beber a água sagrada, João estava novamente sentado na praça onde tudo havia começado. Mas desta vez, ele não estava sozinho. À sua volta estavam 12 pessoas que ele havia ajudado ao longo dos anos, todas agora curandeiras estabelecidas, todas trabalhando para ajudar outros. Como você se sente sobre a jornada até agora? Perguntou Luna, que havia vindo visitá-lo. João olhou ao redor do grupo, pessoas de diferentes idades, nacionalidades e backgrounds, todas unidas por terem quebrado maldições familiares e encontrado seus verdadeiros propósitos. Sinto-me grato, disse ele. Grato por ter tido a coragem de beber aquela água, grato por cada pessoa que ajudei e que me ajudou, grato por ter descoberto que minha cegueira não era uma limitação, mas uma preparação. Preparação para quê? Perguntou Miguel.
Para aprender a ver verdadeiramente. Quando você passa 45 anos no escuro, desenvolve outros sentidos, outras formas de perceber o mundo. Quando finalmente recebi a visão física, já tinha a sabedoria de não me deixar enganar pelas aparências. Enquanto o sol se punha na praça, João refletiu sobre como uma única decisão, beber um copo de água oferecido por uma estranha, havia mudado não apenas sua vida, mas as vidas de dezenas de outras pessoas. A maldição que havia começado com a paixão desesperada de sua avó havia se transformado em uma bênção que continuaria a se espalhar por gerações. E João sabia que esta era apenas o começo de uma história muito maior, uma história de cura e transformação que se estenderia muito além de sua própria vida. Naquela noite, quando todos foram embora e João estava sozinho na praça, Celeste apareceu uma última vez. "Você tem algum arrependimento?" perguntou ela. João considerou a pergunta cuidadosamente. "Nenhum", disse ele finalmente. "Cada momento de escuridão vale